Olá, pessoal. Sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos, astrogenealogista. Eu quero trazer nesse vídeo para vocês um pouquinho mais de inquietação. Vamos aprofundar um pouquinho no tema que eu coloquei recentemente nos vídeos, que é por que os homens estão escolhendo ficar sozinhos. Eu quero colocar aqui um pouquinho mais, pessoal, de coisas para vocês refletirem do quanto a gente ainda está repetindo alguns padrões. Quero refletir também sobre as respostas que vocês deram. Então, eu coloquei aqui 3 etapas. Então, algumas definições, porque vocês trouxeram alguns termos bem interessantes para a gente colocar aqui e refletir a respeito. A réplica das respostas, coloquei alguns tópicos que mais foram colocados aqui como comentários no vídeo. Foram mais de 400 comentários, eu sou muito grata a vocês por isso. Então, uma forma de contribuir, o carinho também trazer um pouquinho mais de inquietações. Lembrando que, e a última parte do vídeo, eu vou colocar um pouquinho sobre a minha opinião pessoal, como mulher, como uma pessoa que se considera uma mulher amadurecida, que é uma das coisas que a gente vem falando bastante aqui nos vídeos, o quanto nós estamos, ou nos consideramos maduros, né? O que que é isso? Como é que a gente faz? Como é que faz isso, pessoal? Então, a ideia é trazer um pouquinho mais de inquietações. Quero começar trazendo para vocês. Algumas pessoas questionaram lá nos vídeos, uma boa parte, inclusive, trouxe uma questão de feminismo, né? Por que os homens estão ficando sozinhos? O feminismo acabou com as relações. Então, aqui eu quero trazer um pouquinho para vocês o feminismo e o machismo enquanto polarização. A gente vem falando bastante sobre isso, a polarização, infelizmente, está dominando o mundo aí, para quem quer entrar nessa discussão. Eu recomendo sempre o caminho do meio, é o que nós falamos na mediação de conflitos, você cede um pouco, eu cedo um pouco, e nós chegamos a um consenso que é o caminho do meio. Algumas religiões também já falam isso há um pouquinho mais de 5.000 anos, né, pessoal? Vamos refletir. Então, aqui eu quero trazer um pouquinho para vocês do que tem a ver os ismos, intoxicação de um agente, movimento social e ideológico, por exemplo, alcoolismo, calvinismo, feminismo. Cumpre notar a relação ismo e istas, velos, doutrina, sistema, teoria, tendência, corrente. Então, quando eu coloquei lá que tem muito a ver com os antepassados, e algumas pessoas até riram e acharam bobeira, né? Olha só, doutrina, sistema, a doutrina vai falar um pouco sobre as questões das religiões, e na visão sistêmica nós buscamos um pai na religião. Então, quando você está integrado de forma masculina e feminina, as suas energias, as suas polaridades enquanto ser humano, você tem isso integrado, você até pode ir para uma doutrina, para uma religião, para uma filosofia, mas você já não vai com o mesmo olhar de quando você está sem se trabalhar, quando você está menos evoluído ou até menos maduro. Então, aqui eu já chamo a atenção para essa questão. O feminismo é o oposto do machismo, um oposto complementar. Então, tudo que você colocou aí como resposta que a culpa é do feminino, do feminismo, então vamos olhar para essas ideologias e o quanto você ainda faz parte de questões que a gente já devia ter resolvido, né, pessoal? Primeiro o machismo, depois o feminismo, aí a gente se torna igual e continua debatendo pela mesma coisa. Não tem alguma coisa errada aí? Ou a gente vai continuar batendo nessa tecla e não vamos sair do lugar? Isso é uma questão. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre misandria, misoginia, que também são opostos. Ódio, desprezo e o preconceito contra homens ou meninos, misandria. É, de forma reversa, a misoginia. Então, sim, pessoal, antagonismo. De novo, aqui a gente está falando de opostos e complementares. Então, o que vocês estão acusando as mulheres, vocês foram ou já foram? Aqui eu quero tomar um certo cuidado com algumas palavras, por exemplo, acusação. Evitem colocar sempre verdades absolutas, isso também serve para mim, mas também colocar as mulheres como se elas fossem iguais, por favor, tá bom? Eu tento aqui sempre colocar, vocês recebem respostas de forma individual, eu sempre procuro responder a todos os comentários que eu coloco lá, e quando as pessoas são desrespeitosas ou não tem muito a ver, ou não tem muita coerência, ou nem sabem do que estão falando, vocês são excluídos, tá? Eu entendo como o nosso tempo, o nosso investimento nas redes e na produção dos conteúdos, eles são valiosos. Então, eu sempre busco priorizar o respeito à opinião dos outros, o que a pessoa está querendo dizer com isso, e o que isso tem a ver com o conteúdo que a gente está falando.
trouxe esses 3 tópicos aqui para a gente analisar um pouquinho as principais respostas que vocês colocaram lá nos comentários. Sobre a questão da escolha, 99% culpam a mulher. Aqui eu quero colocar um pouquinho, pessoal, o que tem a ver a escolha, né? Como vocês viram ali já no feminismo e no machismo, a gente já tem uma polarização e uma questão que já vem avançando um pouquinho no tempo, então está na hora da gente começar a olhar para outras coisas. Quando eu coloquei aqui a questão de culpa, porque a criança ela não se responsabiliza, ela culpa o outro, né? No caso aqui a gente está falando das respostas de homens com as mulheres. Então aqui eu já quero chamar atenção para vocês refletirem a respeito de quem vocês estão culpando, e aí eu sugiro que investiguem a mãe e as mulheres do sistema, porque a parceria afetiva ela sempre é uma repetição e uma projeção, um espelhamento das relações que já existem dentro da casa, o seu interno. Então, aqui é uma coisa que eu já queria chamar a atenção, porque a criança ela culpa é uma construção religiosa, e o adulto ele se responsabiliza, e a gente precisa lembrar que numa relação de adultos afetiva, é 50% para cada um, não existe essa questão de culpa, o adulto se responsabiliza e vê como resolve, tá? Então aqui é a primeira inquietação para quem acha que está escolhendo ficar sozinho. A questão é entender por que está ficando sozinho. Quando é uma solitude, é uma coisa mais saudável, e aí eu me recolho e eu quero ficar um pouco comigo. Uma das coisas que a gente sugere nos trabalhos terapêuticos é que a pessoa, antes de se casar, ou até mesmo antes de se relacionar, busque morar sozinho mesmo, para tentar se entender, porque a gente sai da casa dos pais, no modelo familiar dos pais, e de várias repetições anteriores, para um novo relacionamento sem nem saber quem é, do que gosta. E quando você pergunta isso no atendimento, a pessoa nem sabe responder do que você gosta. Então, já é uma inquietação aqui, uma sugestão para você que não se relaciona ou acha que quer ficar sozinho, para você refletir um pouco a respeito dessas questões. O adulto se responsabiliza e resolve, a criança culpa. Busca investigar as questões que você traz do seu inconsciente, muitas vezes até na fase gestacional, de quem você está culpando e por quê. Quando você não vivenciou o processo, já automaticamente você já está tomando partido de alguém. Então vamos buscar investigar essas questões inconscientes para você ir para uma escolha realmente consciente. Jung diz que nós usamos apenas 5% do nosso consciente. Então boa sorte aí para quem acha que está escolhendo. O segundo tópico que eu coloquei lá mais comentados, a responsabilização, a culpa das leis. Quando a gente pensa no Estado, pessoal, ou na lei enquanto Estado, o Estado como nação, o Estado ele tem a função de proteger os mais vulneráveis. Então já começa por aí. Quando a gente tem alguma lei que protege outras pessoas, o Estado entende como isso uma proteção a quem está num estado de mais vulnerabilidade afetiva, social, e enfim, onde a gente vê a lei dentro da casa. Então, em vez da gente falar de fora do coletivo e das mulheres e de vivências que nós nem tivemos, a gente está comprando a história ou tomando partido de outras pessoas do nosso sistema que vivenciaram, e aí eu nem quero fazer essa experiência, eu quero me posicionar de um lugar só de falar e de comprar a história do outro, né? Então, isso já é o primeiro ponto. Agora, quando você quer investigar a lei dentro de você, dentro da sua família, então é aquela pessoa que diz: você mora comigo, e enquanto for assim, enquanto você estiver aqui, é do meu jeito. Você vai fazer isso porque eu estou mandando. Quando você crescer, você manda na sua vida. Isso é a lei, é a autoridade interna. Geralmente, quem exerce esse papel dentro da nossa vida, dentro da nossa infância até a adolescência, é a mãe, porque culturalmente os homens são ausentes. No Brasil, tivemos guerras, várias questões, o número de suicídio entre os homens é maior do que entre as mulheres, os homens sofrem muitas pressões também sociais, inclusive na religião, para casamentos, eu nem sabia, as mulheres também têm essa pressão, né, que tem que se casar, ela não é a fulana, ela é a filha de fulano e é a mulher do Beltrano. Então aqui a gente já tem outras inquietações. Agora, investigue quais são essas leis primeiro, e quem exercia essa função dentro da sua casa, muitas vezes é a mãe, mas pode ser a avó, pode ser o vô. Você foi criado pela avó, ela exercia autoridade dentro da sua casa, então ela era o masculino. Se você foi criado pela sua avó, a sua mãe é sua irmã, e aí você não respeita a sua mãe. Se você não respeita a sua mãe, você não respeita as mulheres. Teve um comentário assim: as mulheres não prestam, as leis não prestam, ninguém presta.
Então, essa pessoa eu convido já a refletir quem realmente não tem valor para você. Super desconfortável e deselegante, e acho que inútil um tipo de comentário desse, né? A gente nunca pode ser tão verdade absoluta. Então, investigue aí as suas questões para você entender quem realmente não presta ou o que realmente não presta para você, o que não te serve, o que é inútil. Sobre questões de leis, a ordem, a disciplina e a lei é papel do masculino, e culturalmente nós temos essa função invertida e são as mulheres que exercem esse papel, porque os homens, via de regra, estão ausentes ou trabalhando fora ou procurando outras mulheres, outras relações, ou morrendo nas guerras ou se suicidando. Então, era isso um pouquinho que eu queria falar sobre esse assunto. A terceira questão que eu trago para a gente refletir um pouquinho é o investimento, também culpando a mulher. Aí, de novo, a gente vai falar da questão da culpa. Eu não quero me relacionar, eu escolho ficar sozinho por culpa das mulheres, porque a pessoa que eu me relacionei, ou as mulheres da minha vida, queriam saber o quanto eu ganho, queriam que eu fosse o pai delas. Isso também acontece naquele outro vídeo onde eu questionei diferença de idade, porque os novinhos buscam mulheres mais velhas. Aí lembrando que mulher mais velha é muito diferente de mulher madura. Criança, a menina ou a mulher, independente da idade, que estiver buscando uma pessoa que faça essa parte financeira, ela está buscando o pai. Então você já pode começar aí a pedir para ela ir se tratar numa terapia para ela resolver a questão dela com o pai. Se ela acha que a relação é ótima, então precisa investigar mais a fundo quem tem essa questão e por quê. E aí nem é dela, o conflito é de outra pessoa da família, e aí ela projeta nela, assume essa responsabilidade e ainda projeta em vocês. Uma outra coisa, as relações, historicamente, a gente tem uma questão cultural de serem investimentos, porque na história tiveram muitos casamentos entre religiões, entre nações, entre reinados, porque era interesse. E aí a gente vê o casamento como uma instituição financeira, uma instituição por interesse. Aqui a gente está questionando relações afetivas. Se você continua ainda nesse modelo, ok, mas aí investiga o porquê e vê se ainda faz sentido continuar com essa questão arcaica, porque a gente já devia também ter resolvido essa parte. E aí você pode realmente dizer: eu estou escolhendo ficar sozinho. Mas enquanto você culpar todas essas questões, você não está escolhendo de uma forma adulta e nem consciente, você está ainda na inconsciência familiar. O mesmo vale para os meninos que estão buscando a mãe aí, e a mãe e a mulher mais velha está querendo um filho ou está querendo se divertir como uma adolescente. E ela, a partir do momento que ela resolver essa fase, essa relação está fadada ao fracasso, né, pessoal? As relações, elas têm começo, meio e fim, elas são cíclicas, e isso é para todo mundo. Aí depois de todo esse contexto aqui que eu trago para vocês, se tiver tudo resolvido isso, a gente tem todo um processinho, né? Primeiro você mora sozinho, se divorcia dos pais, depois você vai entender quem é, depois você começa a buscar uma pessoa, porque aí você não vai culpar ninguém, você vai se responsabilizar pelo seu próprio processo de amadurecimento. E a questão do investimento, cabe a vocês, homens principalmente, olhar isso com um olhar mais afetivo, mais relacional e menos empresarial, porque às vezes parece que a gente está falando de empresas e não de relações. Já fiz um vídeo aqui sobre isso, posso colocar aqui na descrição, os conflitos que estão relacionados quando a gente trabalha com a família. Você vê o funcionário como filho e tudo mais. Então, vou deixar aqui na descrição para vocês. Um pouquinho da conclusão que eu queria deixar aqui para vocês, aí como mulher madura, que me reconheço, me acho, né? Vocês também validam isso nos comentários, eu sou muito grata. De todas essas questões aqui que eu trouxe para vocês, vamos refletir um pouquinho do que faz sentido e o que não faz mais, mas vamos começar a olhar para essas questões de crenças aí limitantes, do que é culpa, do que é responsabilidade, entender um pouquinho do que é amadurecer, de maturidade e idade biológica, que está muito aquém de idade, e entender o que realmente está fazendo sentido, o que realmente está incomodando. Vamos pensar um pouquinho em começar nomeando as emoções, o que realmente eu estou sentindo, raiva, ansiedade, medo, e aí a gente começa a entender desse lugar o que realmente incomoda e colocar um pouquinho, refletir um pouquinho antes de colocar nos comentários coisas que já não tem muito a ver, já não fazem mais tanto sentido. Eu espero que tenha trazido inquietações para vocês. Não levem isso como verdade, o que fizer sentido, mantenham, o que não fizer, reflitam
não é para ser uma verdade absoluta, é só inquietações. E se você gostou, se chegou até aqui, muito grata, curte, compartilha, ajuda o canal a crescer e impactar mais pessoas.